Pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu estou numa livraria e eu quero aproveitar esse período de começo de férias e fazer algumas indicações de vários gêneros para vocês. Vocês vão perceber que eu vou percorrer várias prateleiras e vou tentar mostrar para vocês alguns livros que eu tenho certeza que vale a pena vocês encararem nesse período de folga. Tudo bem? Vamos lá então? Pessoal, a gente vai começar o giro pela livraria num setor que é um dos meus favoritos, que é o setor de biografias. E eu selecionei para vocês dois livros que eu considero muito interessantes. O primeiro é a biografia do Lima Barreto. Lima Barreto, um dos nossos grandes escritores, e a gente tem um belo exemplo de como é possível contar em poucas páginas a vida de um sujeito muito interessante como foi a do Lima Barreto. É um dos meus livros favoritos, sempre volto a ele, tá? A outra biografia é mais recente, é a biografia do Lira Neto, do Getúlio Vargas. São 3 livros, mas vocês conseguem devorar em poucas semanas, em poucos dias, porque o Lira Neto, o autor do texto, ele consegue dar um ritmo, ao mesmo tempo muito sério, de muita pesquisa, e um ritmo delicioso, que a gente lê, parece que a gente está vendo um filme de um momento de um personagem muito importante para a história do Brasil. Então, na parte de biografias, eu recomendaria essas duas belíssimas companhias, a biografia do Lima Barreto e a biografia do Getúlio Vargas. Certo? Vamos para o próximo? Nossa segunda parada é num lugar que muitas vezes é esquecido nas livrarias, que é a seção das HQs e das histórias em quadrinhos. Quero tentar mostrar para vocês que as HQs, elas, pelo menos para mim, elas são tão importantes quanto os bons textos literários. E eu separei para vocês 2 livros. O primeiro, que é do grande mestre Will Eisner, em que ele reúne várias histórias ambientadas em Nova York. Eu gosto de dizer que o Will Eisner, para as HQs, é o equivalente ao Homero para a literatura, ou seja, precisa passar necessariamente por ele. O segundo livro, pessoal, é o Maus, do Art Spiegelman. Vocês vão ter, no formato de desenho, um dos retratos mais fortes, mais terríveis e mais emocionantes do que foi o terror nazista na Alemanha e na Polônia. Vale muito a pena. É uma aula de arte e é uma aula de história também. Certo? Vamos para a próxima? Nossa terceira parada é na prateleira de história, história do Brasil e história geral. E eu separei 2 livros fundamentais para vocês. O primeiro deles, Brasil, uma biografia, saiu recentemente. Esse livro eu recomendo para quem se interessa por uma visão panorâmica e ao mesmo tempo contemporânea dos problemas e das questões fundamentais do Brasil. As autoras, elas conseguem, mesmo recuando bastante no passado, sempre fazer a ponte com os problemas do presente. Então, quando a gente lê um livro desses, a gente não apenas aprende história, mas a gente aprende a ver melhor os problemas contemporâneos. A segunda indicação, pessoal, é um livro de um russo chamado Vassili Grossman, chamado A Estrada. Esse livro reúne contos e reportagens desse grande escritor do século XX. Eu destacaria dessa antologia um texto chamado O Inferno de Treblinka, que mostra, que relata a visão que o Vassili Grossman teve no campo de concentração de Treblinka. É um dos retratos mais duros e mais fundamentais para a gente entender novamente o período da Segunda Guerra Mundial. Vale muito a pena, tá, pessoal? Vamos para a quarta? A quarta parada é na prateleira de literatura brasileira. E eu separei para vocês um lançamento que eu acho fundamental, não apenas no mercado editorial, mas para a cultura brasileira. São os contos completos da Clarice Lispector. Por incrível que pareça, não havia uma edição dessas no Brasil até este ano. E vocês vão encontrar nesse livro toda a produção de prosa curta da Clarice Lispector. Vale muito a pena, não vou me estender muito, vários de vocês conhecem a Clarice Lispector e vocês sabem que mergulhar de maneira intensa nas suas dezenas de contos pode ser uma experiência das mais marcantes.
Então, em literatura brasileira, eu recomendo essa antologia, essa reunião dos contos da Clarice Lispector. Vamos chegar para a quinta agora? A nossa quinta parada é na seção de literatura estrangeira. E eu separei para vocês dois classicões, tá? Primeiro, o clássico dos clássicos, a Ilíada do Homero. Não tenho medo desse livro. A tradução está muito bem feita, texto integral. E vocês vão perceber que o texto do Homero ele é muito mais fluente, ele é muito mais acessível do que as pessoas costumam dizer por aí. Tentem reparar, é um livro bastante sangrento, tentem reparar como o Tarantino no cinema, ele fica a quilômetros de distância do nível de intensidade das atrocidades que o Homero mostra na Ilíada. Esse vale a pena não apenas para as férias, isso aqui vale a pena para a vida também. É a base de toda a literatura. Então, uma hora vocês vão ter que ler a Ilíada, tá, pessoal? O segundo, vocês já devem ter ouvido falar no autor, o Balzac. É o Honoré de Balzac. O livro é O Pai Goriot. Eu acho que é o principal, o mais bonito dos livros do Balzac. Balzac assusta também porque a obra dele é gigantesca, a comédia humana reúne mais de 100 títulos. Eu recomendaria não apenas o livro isoladamente, mas para quem se interessar como porta de entrada para o universo do Balzac. Certo? Vamos para a nossa sexta parada, pessoal? A nossa sexta parada é na prateleira de poesias. Eu quero destacar para vocês um belo lançamento, que é a reunião dos principais livros de poesia do Carlos Drummond de Andrade. Estou recomendando essa edição, primeiro porque é o Drummond, que é o nosso maior poeta. Segundo, porque essa edição ela reúne dezenas de livros num preço bem acessível, bem interessante. Eu gosto de dizer que é daqueles livros que a gente obrigatoriamente precisa ter na biblioteca, e vocês vão se surpreender quanto que estão cobrando por ele. Certo? Vamos para a nossa última parada, pessoal? Bom, a nossa última parada é na seção dos livros voltados para crianças. E eu separei para vocês uma antologia maravilhosa, organizada pelo Harold Bloom, que é um dos grandes críticos literários vivos, e ela se chama Contos e Poemas para Crianças Extremamente Inteligentes de Todas as Idades. São 4 volumes e é um grande tour, uma grande viagem pela história da literatura. Essa é uma antologia que vocês adultos podem ler, vocês jovens podem ler e vocês podem ler para as crianças. Para mim é um grande exemplo de democracia e de cultura de alto nível. Certo, pessoal? Bom, chegamos ao final desse nosso primeiro giro por uma livraria aqui em Sorocaba. Eu espero ter mostrado para vocês como é possível encontrar verdadeiras preciosidades nas várias seções de uma livraria. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso seja importante, útil para vocês, mas mais do que tudo, eu espero que vocês também desbravem uma livraria, porque um dos grandes prazeres que eu conheço na vida é justamente de encontrar um livro que eu não conhecia, eu começo a ler as primeiras páginas, eu não consigo largar mais, e esse livro vai ficar para sempre na minha memória e no meu coração. Certo, pessoal? Na semana que vem a gente volta com outras dicas de cultura. Um abraço.